Querido, eu queria que nós agora abríssemos a nossa Bíblia. Eu quero ler 2 textos com vocês hoje. Abre em Mateus 19. Mateus 19. Evangelho de Mateus. Mateus 19. Eu quero ler do verso 27 ao 30 com você. E depois nós vamos abrir em Lucas 14. Então, primeiro Mateus 19. Aí você separa aí deixa eu deixar um pouco mais claro para você. Mateus 19. E depois Lucas 14. Pessoal que está perto da porta, vocês não estão com frio aí não? Está tranquilo? Tá bom? Pessoal do fundo, está me ouvindo bem? Pessoal do fundão, está me ouvindo? Tá bom. Você sabe que quando garoto nós estudávamos, eu sentava lá no fundo, né? Eu era da galera do fundo. Mas sabe por que eu sentava no fundo? Porque eu tinha vergonha de falar. Eu sentava lá no fundo. Porque os da frente sofriam mais, né? Mas tinha professor que fazia questão de falar, ô Ronaldo, você aí no fundo aí. Você imagina, né? Eu tinha vergonha porque eu era gago, né? Então tudo que eu falava era motivo de chacota. Irmãos, eu fui zoado na escola, já você não tem noção. Eu era para ser marcado, viu? Se tinha bullying, eu sofria. Meu Deus, né? E nunca fiquei doente por causa disso, não. Mas Deus foi tão bom que no meio da caminhada me curou da gagueira, amém? Só quando eu fico nervoso. Não deixa eu nervoso não, que você vai ver o gago. Agora que eu vou deixar o seu nervoso para te ver gago. Faz isso não. Né? Então o pessoal está me ouvindo bem aí? Então vamos lá. Mateus 19, do verso 27 ao verso 30, diz assim. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: em verdade te digo, em verdade vos digo a vós que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Bom, para você entender essa parte aqui, o Pedro se volta para Jesus porque eles haviam abandonado tudo para seguir a Jesus. Eles haviam deixado tudo. Eles eram aqueles que estavam andando próximos a Jesus nesses dias. E aí Pedro faz uma pergunta justa a Jesus. E diz: Jesus, e nós que deixamos tudo, diga deixar tudo. Nós que deixamos tudo para te seguir, que recompensa a gente vai ter? Que recompensa? O que vai acontecer com a gente? Era uma pergunta justa. E aí Jesus falou para ele: Pedro, eu vou abençoar vocês aqui, e lá no porvir, vocês vão receber o todo de tudo aquilo que vocês decidiram por estarem me seguindo. E aí, Jesus, lá em Lucas, no capítulo 14, do verso 25 e 27, diz assim: ia com ele grandes multidões, e Jesus, voltando, disse-lhes: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser
meu discípulo. Meus irmãos, eu quero hoje falar um pouco com você, ou refletir com você. Eu gosto de usar a palavra refletir, porque quando a gente reflete, a gente muda de vida. A gente precisa refletir sobre o que Jesus ensinou. E aqui nós vemos dois textos, um que um discípulo, Pedro, pergunta, e depois Lucas, ele escreve, ele fala de um acontecimento no ministério de Jesus, e Lucas faz questão de dizer que naquele dia havia com Jesus uma grande multidão, as multidões estavam próximas a Jesus. E dentro da multidão havia o quê? Havia os discípulos. Havia multidão e havia discípulo. O discípulo vem da multidão. A multidão por si só não é discípulo. É uma multidão. Eram gente que acompanhava onde Jesus estava. Eles diziam assim: vamos lá ver o que está acontecendo? Multidão. Vamos lá ver o que está vendo? Multidão. Vamos lá, multidão. A multidão, ela não era comprometida. E aí Jesus, ele se achega diante da multidão. Jesus se volta para a multidão. E Jesus diz assim para a multidão: olha, se vocês vierem a mim e não aborrecerem pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, pastor, quer dizer então que eu tenho que aborrecer meu pai, aborrecer minha mãe por causa de Jesus? Não vai entender a coisa ao pé da letra. Não foi isso que Jesus falou. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: Jesus não está incitando ninguém a viver mal com a sua família aqui. Não é nada disso que ele está falando. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que nós, como filhos de Deus, como crentes em Cristo, como gente que acredita em Deus, gente que crê em Deus, gente que anda com Deus, deve cuidar muito bem da sua família. Está escrito. E diz que aquele que não está cuidando da sua família, está negando a fé e é pior do que o incrédulo. É a Bíblia que diz. Então o que Jesus está dizendo aqui? Aqui Jesus está falando da fé. Muitos aqui talvez tenham passado por isso quando se converteram. Quando você chegou em casa e você disse: olha, entreguei minha vida a Jesus hoje. Aí a tradição religiosa da sua casa falou: como entregou tua vida a Jesus? Você entregou tua vida a Jesus desde que você nasceu. Você foi batizado desde que você nasceu. E aí começou uma guerra por causa da fé. Aí tua parentada toda ficou chateado com você. Pô, mas peraí, você está ficando doido? O que fizeram na sua cabeça? Fizeram uma lavagem cerebral aí? Você não está entendendo, não? Você nasceu assim, você está ferindo a tradição, você está isso, você está aquilo. Quem de nós aqui que talvez não tenha passado por isso? Foi você dizer sim a Jesus, levantou-se um monte de gente que questionou você por causa da sua fé, que questionou você porque você disse sim a Jesus, porque você quis obedecer a palavra de Deus. E Jesus não falou só isso. Jesus falou: se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida. Olha o que Jesus falou, a própria vida. Por quê? Porque a gente vem num estilo de vida, a gente vem para Jesus com um estilo de vida, a gente vem a Jesus numa pegada, a gente vem a Jesus com uma maneira de pensar, a gente vem a Jesus com o coração que estava acostumado a viver certas coisas. E aí, o Evangelho, ele vai fazendo o que com a gente? Ele vai efetuando mudanças, transformações, novas realizações. E aí, o Senhor Jesus está dizendo que a vida muda. É por isso que vai aborrecer a própria vida. Vai falar: poxa vida, eu não tenho mais aquela vida que eu vivia, eu não quero mais nada, não quero mais dela, eu não quero mais daqueles conceitos, eu não quero mais daqueles vícios, eu não quero mais, porque o Evangelho é poderoso para mudar a vida do homem. É poderoso, o Evangelho muda, o Evangelho transforma. Então, Jesus falou assim no verso 33: todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui,
não pode ser meu discípulo. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo que o relacionamento com ele devia estar acima de tudo. É isso que ele está dizendo. Que o relacionamento com Jesus deveria estar acima de todas as coisas. Preste atenção. O relacionamento com Jesus deveria estar acima de todas as coisas. Você percebe como Jesus deixou as coisas claras? Dá para você perceber? Que Jesus deixou a coisa clara, que Jesus, ele não quis mostrar só um lado da moeda, ele quis mostrar os dois lados. Jesus quis dizer assim: olha, é uma bênção me servir, é uma bênção andar comigo, é uma bênção caminhar comigo, mas eu queria dizer para vocês que estreita é a porta que conduz à vida, e muita pouca gente quer entrar por ela. O caminho é estreito. Jesus deixava bem claro as coisas, mas nem sempre é isso que acontece nos nossos dias. Nem sempre é isso que acontece hoje. Então, quando pessoas se decidem por Cristo, ela começa sim a enfrentar dificuldades, sofrer perseguição. E muita gente, quando não está preparada para viver isso, ela fica magoada, ela fica ferida, fica confusa. Por quê? Porque ela não entendeu essa proposta de Jesus. E aí elas começam a pensar que algo está errado. Eu fiz uma postagem há dias atrás, e uma determinada pessoa fez um comentário. Eu não respondi, e nem vou responder. Porque eu acho que algumas coisas a gente evita de tornar público, e a gente vai para o privado. Assim eu acredito. Não é? E aí a pessoa fez uma postagem, não quis responder, mas ali está claro que aquela pessoa, ela não entendeu o preço que é ser discípulo. Diga, ser discípulo tem um preço. Tem um preço ser discípulo, gente. Tem um preço. A multidão, ela não está com Cristo para o que der e vier. O discípulo está. A multidão não está comprometida. O discípulo está. Aliás, discípulo é aluno. O discípulo está comprometido. Então, ao longo das páginas da Bíblia, você vai encontrar um monte de gente que deixou algumas coisas por causa de Cristo. Quando ministrava aula para jovens, e ministrei aula para jovens muito tempo, eu perguntava aos jovens, né, quando eu ministrava a eles, eu falei: olha, o que você deixou por causa de Cristo? E o que você abraçou por causa de Cristo? O que você deixou e o que você abraçou. Porque necessariamente o discípulo faz isso. O discípulo deixa algumas coisas e o discípulo abraça outras. Eu não faço isso por causa de Jesus. Eu faço isso por causa de Jesus. Eu deixo isso por causa de Jesus. E eu abraço aquilo por causa de Jesus. Então, a palavra de Deus há muitos exemplos bíblicos. Eu podia citar o primeiro deles, Abraão. Abraão recebeu uma chamada de Deus. Abraão, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão fez o quê? Abraão, ele pela fé obedeceu ao chamado de Deus para a sua vida. Às vezes Deus vai dizer isso para nós: deixa isso, deixa aquilo outro, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, o Senhor vai exigir um posicionamento. Então Abraão deixou a sua terra a fim de obedecer ao chamado divino. Moisés, ele deixou o palácio de Faraó para estar ao lado do povo de Deus. Você sabe que o Moisés,
ele foi criado para ser faraó, ele foi educado para ser faraó. Moisés poderia ter sido faraó no Egito, poderia ser a maior autoridade lá no Egito em sua época. Mas a Bíblia nos fala que pela fé Moisés, sendo homem, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele teve que deixar. E ele fez o quê? Pela fé, ele deixou o Egito. Pela fé, ele deixou tudo aquilo. Porque Deus havia dado uma nova revelação ao coração dele. Deus havia dado algo novo ao coração dele. E pela fé, ele deixou. Abraão, pela fé, deixou. Moisés, pela fé, deixou. Os discípulos de Jesus, quando eles estavam lá em seus barcos, com as suas redes, Jesus os chamou, e a Bíblia diz que muitos deles imediatamente deixaram tudo e seguiram a Ele, e andaram após Ele, e foram pescadores de homens após Ele. O maior exemplo de alguém que deixou foi o próprio Jesus. A Bíblia nos diz que Ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou. E a Bíblia nos diz que ele deixou a sua glória, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu estado de glória, ele se fez carne e ele habitou entre nós os homens. O maior exemplo de deixar foi o próprio Jesus. Ele deixou. E a Bíblia nos diz que ele deixou, se vestiu de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E a Bíblia diz, pelo que Deus também o exaltou, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Para que se dobre todo o joelho diante dele. Então, você está vendo o exemplo de pessoas que deixaram? Aí eu pergunto para você, e nós? O que a gente precisa deixar? Se tantos deixaram tantas coisas, nós também somos desafiados a deixar algo, gente. E quando falo em deixar algo, você tem que ser bom em fazer uma análise pessoal da sua própria vida. Você tem que ser muito bom na capacidade de olhar para dentro de si mesmo. Eu vou me tornar repetitivo com algo que você já deve ter me ouvido dizer, quando eu digo que analisar o outro é muito fácil. Analisar a vida de vocês é muito fácil. Analisar a vida de alguém que anda comigo é muito fácil. O duro é analisar minha própria vida. Como alguém escreveu um livro de leitura rápida há tempos atrás, líder de si mesmo. O cara mais difícil desse daqui liderar sou eu mesmo. Eu sou o mais difícil para liderar. Difícil é liderar a si mesmo, porque isso envolve muita coisa. Então, se tantas pessoas deixaram tanto, nós também somos desafiados a deixar. Nem todos precisam deixar as mesmas coisas. Você sabia que tem coisa que para o outro é bom, mas para mim não seria bom? Tem coisa que para o outro, beleza, mas para mim não. Eu vou dar um exemplo claro, citando novamente um meio que eu estou. Eu tinha um amigo, filho de Deus, cara, gente boa, jogava bola. Mas pensa em um cara que dava um testemunho horrível dentro de campo. Você pensa em alguém que quando entrava em campo se transformava. Parecia que não era o mesmo cara fora dele. Aí um dia ele chegou em mim como pastor e falou: pastor, ontem eu ouvi uma palavra na minha igreja. Ele era de outra igreja. E ele começou a contar para mim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Deus falou para que eu pare de jogar futebol entre meus amigos. E aí eu
querendo saber mais, né? Eu falei, mas por que você chegou a essa conclusão? Ele falou, porque o meu testemunho é péssimo. Aí eu olhei para ele. Pastor, eu estou com uma paz tão grande, porque eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz, pastor. Eu gostei daquela palavra dele. Aí eu perguntei, você acha que você consegue? Pastor, eu gosto muito, mas eu vou renunciar a isso, porque eu preciso melhorar minha vida com Deus. Que bacana, gente. Eu não ouvi mais, porque aí a gente não se viu mais, a gente não se falou mais, e já faz um tempo que isso aconteceu. E quando eu escutei isso, eu fazia a mesma coisa que ele fazia. Só que o testemunho de um e de outro era totalmente diferente. Você está entendendo? Por isso que eu estou te dizendo, Deus, você não vai ter que deixar necessariamente aquilo que o outro deixou, mas você vai saber o que você tem que deixar, por causa de Cristo, por causa de Jesus. Você vai saber os ambientes que você tem que deixar, você vai ter que entender o tipo de coisa que você vai ter que deixar de curtir, que você vai ter que deixar para trás, porque senão você não progride, porque senão você não cresce, porque senão você não desenvolve a sua vida em Deus. Nem todos precisam deixar as mesmas coisas, mas há coisas que todos precisam deixar. A primeira coisa que todos precisam deixar, pecado. Ei, o pecado mata, o pecado engana, o pecado destrói. Essa é uma coisa que todos nós temos que deixar. O pecado. O pecado que a Bíblia diz que tenazmente nos assedia. Todos somos assediados, de uma maneira ou de outra, pelo pecado. Hoje é domingo, estamos iniciando uma semana. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, você vai ver. Alguém vai te assediar de alguma maneira. Uma situação vai te assediar. Uma tentação vai lhe assediar. Vai te assediar. E você vai ter que fazer diante do assédio uma escolha. Você vai ter que diante do assédio fazer uma escolha de discípulo. Você vai ter que diante do sentimento que você está tendo, você vai ter que fazer uma escolha de discípulo. Porque o discípulo, ele escolhe diferente da multidão. O discípulo escolhe diferente da multidão. O discípulo está disposto a pagar o preço que lhe custa. Esse é o discípulo. Precisamos deixar os pecados. Hebreus 12:1 diz, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia. O pecado fica ali procurando uma brecha. Rodeia a nossa vida. Toda hora ele se apresenta de alguma maneira. E todos nós, todos, absolutamente todos, inclusive eu, nós temos que tomar todos os cuidados devidos. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E ele está tragando muita gente. Ele está tragando muitas pessoas. E tem gente que vive uma falsa segurança, gente. Irmãos, entenda uma coisa. Coloca uma coisa dentro do seu coração. Em nome de Jesus, por favor, eu quero que você entenda isso. Você sempre será uma obra em andamento. Entenda isso, por favor. Você e eu e nós sempre seremos uma obra em andamento. É por isso que a gente precisa vigiar na vida. Deixa, pecado tem que ser deixado. Eu não vi quem brincou com o pecado. Eu não vi quem brincou com fogo e não se queimou. Está cheio de gente que vai brincando, gente. Gente, eu conheço tantos casos, gente. Até por ser pastor, porque acaba chegando na gente. E quando chega, já está tudo arrebentado às vezes.
É verdade. Às vezes, como pastor, a pessoa chega na gente e começa a contar as coisas, e aí joga aquele monte de peças em cima da mesa, aí a gente tem que montar o quebra-cabeça, e às vezes montar fica muito difícil, reconstruir tudo aquilo fica muito difícil. E não são histórias só de homens ou de mulheres, não. É história de jovens que vão brincando com o pecado. Há tempos atrás, conversando com um menino jovem, bonito, menino fino, sarado, veio conversar comigo: pastor, eu estou enrolado com mulher. Eu olhei para ele: rapaz, todo homem deveria tomar cuidado para não se enrolar com isso. E você, menino bonito como você é, cara, você tem que tomar mais cuidado ainda. E aí, isso há tempos conversei com ele. Mas o menino continua perdido nessa vida e só Deus sabe onde vai parar. Deixa o pecado. Isso é para todo mundo, gente. Deixa o pecado. Olha, você sabe que alguma coisa está fora do eixo na tua vida. Abandone esse negócio. Não brinca com isso, não. Porque uma hora ou outra, gente, sabe o que acontece? A gente se estraga. Uma hora ou outra a gente dá com a cara no chão. Infelizmente. E há hoje uma apologia a ser feliz do teu jeito. Gente, Jesus, ele fala sobre felicidade. Jesus ensina que ser feliz tem a ver com aquilo que a gente é. E a verdadeira felicidade está onde? Sabe onde? A verdadeira felicidade está em Cristo. E aquele que tem Cristo vive feliz. A verdadeira felicidade está em Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo te dá liberdade. Cristo, ele te dá a liberdade. E a liberdade que Cristo dá, ela tem limite? Claro que ela tem limite. Mas o limite que Cristo impõe é para que você não sofra. O limite que ele coloca não é para te fazer mal, é para te fazer bem. Hoje eu vejo tanta gente que não gosta dessa palavra limite, mas os limites existem, gente. Nós temos a grata satisfação e alegria de termos aqui na igreja personal trainer, gente que sabe, que coloca todo mundo aí, sabe, bem fisicamente, mas até músculo tem limite. Se você força demais aquele músculo, você rompe ele. E quando você rompe aquele músculo, você tem dificuldade para caminhar, para andar, sente dor. A vida também. Quando a gente vai quebrando os limites que Deus coloca, a gente vai andando com dificuldade. E sabe quem é o seu condicionador físico? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu condicionador. O Espírito Santo tem que ser o seu personal. O Espírito Santo, você tem que deixar ele te guiar nesse sentido. Deixa o pecado. Pecado é terrível, gente. Pecado não está na testa de ninguém, não. Tem gente que faz coisa que até Deus duvida. Você viu o salário do pecado de uma personalidade que estava sendo nas redes sociais aí, nesses dias? Pecado. Pecado que talvez tenha terminado na brincadeira de um amigo. Ô, sua mulher está aí. Aí tenta fugir de um cômodo para o outro e acontece aquilo que aconteceu. Pecado. Pecado é gostoso. Se o pecado fosse ruim, gente, ninguém ia querer cometer ele. Pecado tem seu nível de satisfação, mas demora pouco. Pergunta para alguém que foi viciado em droga, se a droga não traz uma satisfação, pelo menos no momento. Aí depois de passar o efeito, vem a dor, vem a vergonha, vem a desonra, vem o olho vermelho, vem o corpo cambaleante. Está escrito, está lá em Provérbios isso. Para quem são os ais? Ai na Bíblia quer dizer maldição. Para quem são os ais? Para quem são as maldições? Aos que misturam bebida forte,
Para quem são os olhos vermelhos? Para quem é os olhos esquisitos e as visões esquisitas? Para quem vive bêbado. E meus irmãos, nunca se viu, hoje até menos por causa da pandemia, mas você vê aí juventude perdida, você vê aquela galera de jovens, tudo com uma bebida forte na mão, todo mundo bêbado, horrível. Eu já passei por ambientes assim, ver essa situação, falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Precisamos deixar os pecados, precisamos deixar as nossas culpas aos pés do Salvador. Tem alguma culpa no seu coração? Tem alguma coisa que atazana a sua vida emocional? Que te perturba? Que te deixa inquieto? Se é verdade que pecados, que mágoas precisam ser retiradas das nossas vidas, também é verdade que a culpa tem que ser deixada. Tem que ser deixada aos pés do Senhor. A Bíblia diz assim, o que encobre as suas transgressões, olha só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia de Deus. Então a culpa tem que ser deixada. Tem que ser deixada onde? Tem que ser deixada aos pés do Senhor. Aos pés da cruz, aos pés do Senhor Jesus. Quando você se arrepende, quando você confessa as suas falhas, quando você confessa os seus pecados, você não tem mais que se sentir culpado do que aconteceu. Isso não tem que intimidar você diante da jornada que você vai ter daqui para frente. Errou, falhou, pecou, reconheceu, confessou, alcança a misericórdia e vai em frente. A vida é assim. Não dá para a gente ficar chorando o tempo todo. Não dá para a gente ficar se culpando pelo leite que derramou a vida toda. Não dá, gente. E eu não vou abrir o microfone aqui para nenhum de nós vir aqui contar a culpa. Mas a gente já se sentiu culpado ou se sente, por alguma razão, por algum deslize, por alguma situação. Então não devemos continuar a nos culpar. A gente precisa deixar pecado, a gente precisa deixar sentimentos nocivos à nossa vida. E mais, eu vou alertar você como filho de Deus, como servo de Cristo. Eu vou te alertar acerca de uma coisa. Às vezes, nós nos sentimos tão seguros quanto à questão do pecado, que a gente fala assim, não pastor, olha, eu não faço mais isso, não faço mais aquilo, não faço aquilo outro. Mas nós estamos com um monte de sentimento que está provocando morte dentro da gente. Está na igreja, está na casa de Deus, está sendo lavado pelo poder da palavra, mas não faz uso dessa ferramenta para a sua própria vida. E as coisas vão crescendo de uma maneira tão grande dentro da gente, tão grande, a pessoa vai rindo para todo mundo, a pessoa vai deixando aquela ideia de fachada para todo mundo, mas interiormente está morta. Dentro de igreja. Então, você tem que cuidar até de seus sentimentos. Há dias atrás eu falei do coração, né, gente? O nosso coração, ele não pode ser esponja que absorve tudo. Você viu quando você vai lavar um talher, alguma coisa assim, você pega a esponjinha e aperta ela? Não é assim? Te aperta, a gente coloca um detergente para limpar direitinho. Às vezes você precisa tirar as impurezas. Então esse papel, a esponja que absorve tudo. Tem gente que absorve absolutamente tudo. Você não tem que absorver absolutamente tudo. Você tem que filtrar tudo. Filtra as coisas, irmão. Você é inteligente, Deus te deu inteligente. Aliás, Deus te fez um ser inteligente. Estou falando com inteligente aqui, amém ou não amém? Olha aí. Deus te fez uma pessoa inteligente. Agora, a nossa inteligência por si só vai resolver a parada? Não. Mas quando nós ligamos o filtro, gente, quando o filtro está ligado, a gente não absorve tudo. A gente não absorve. A gente simplesmente se faz de surdo. Se faz. Não é, mas se faz.
para você não ficar machucado. Então, sabe, devemos abandonar, deixar essas coisas, deixar os pecados, deixar os sentimentos nocivos, deixar as culpas. Jesus falou que a porta do céu é estreita, então a gente tem que eliminar algumas coisas da vida da gente, com a ajuda dele. Ninguém por si só aqui, ninguém sozinho vai vencer alguma coisa, ninguém. Tem que contar com a ajuda do Senhor. Olha, se a porta do céu é estreita, por que você está colocando tanta coisa na sua bagagem? Meu irmão, alivia a bagagem. Entra com o mínimo de coisas possíveis. Tem coisa que a gente tem que arrancar da gente. E existe também, gente, volto a dizer, assim como tem coisas que cabe a todos nós deixarmos, e que nem todos têm que deixar as mesmas coisas, mas que algumas coisas precisam ser deixadas por nós, precisam ser deixadas. Deixar algumas coisas, volto a dizer, não é aquilo que eu tenho que deixar, não é necessariamente o que você tenha que deixar. Você sabe o que embaraça a sua vida. Ok? Quando nós éramos meninos na igreja, jovem, né? Tudo solteiro. Aí um gostava do outro, sabe aquela coisa, né? Coisa de jovem. E aí, de repente, uma menina começava a gostar de um cara que a gente sabia que era problema. Aí a gente falava, corre que é laço. Corre que é laço. Quando a gente falava isso um para o outro, a gente já antena ligada. Então, você sabe o que te embaraça. Talvez o que embarace você não é o que me embaraça. Ô pastor, o senhor está querendo... Ó gente, embaraço é embaraço. Pecado é pecado. Pecadinho, pecadão, tudo pecado. É tudo da mesma família. O pecadinho e o pecadão. E o pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Pastor, eu estou fazendo um pecadinho. Tem como fazer uma oração para perdoar o pecadinho? Não, não tem. Pecadinho você tem que largar, pecado você tem que largar, e o pecadão você tem que largar também, amigo. Então, gente, não tem como. Então, deixemos aquilo que você sabe que te embaraça. Agora, tem coisas que embaraçam ambos de nós, e pecado embaraça ambos de nós. Por isso, meu irmão, que a gente não pode fazer de uma experiência uma doutrina. Tem gente que tem uma experiência e quer doutrinar todo mundo com aquela experiência. Está errado. O que doutrina a nossa vida é a palavra de Deus. É ela que doutrina. É ela que precisa doutrinar a nossa vida. Está dando para entender? Amém ou não amém? Eu lembro certa vez de uma moça que pregou, há muitos anos atrás, eu era jovem ainda, e ela veio pregar, pregou para os jovens. Aí estavam todos os jovens escutando, lotado de jovens da igreja. E aquela mulher falou assim, olha, você quando você for orar a Deus para Deus te dar uma pessoa para você casar, você tem que apresentar o molde na sua oração para Deus. Aí ela contou a experiência dela, que ela pediu a Deus um homem assim, 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 assado. Eu ouvindo ela, falei, nossa, esse cara é um anjo. Esse cara não existe, pensei comigo, né? E ela apresentou aquilo. Aí depois de um tempo tem gente que escuta tudo e faz daquilo uma doutrina para a vida. O pessoal, eu estou pedindo isso para Deus. Estão solteiros até hoje. Porque não existe esse homem, não existe esse cara. Gente, existe o sapo que vira príncipe. E existe o príncipe que pode virar sapo também. Ele é um pão, pastor, mas está embolorado. Está embolorado. Pastor, ela é um avião, tem um terrorista dentro dela, cuidado. Ai meu Deus, né? Às vezes a gente conversa com os jovens, a gente brinca com eles sobre isso. Ai meu Deus do céu. Mas gente, está dando para você entender? Larga o embaraço. Há diferentes formas de deixar também, gente. Além dos pecados, das mágoas e das culpas, nós temos que deixar também muitas coisas, muitas outras coisas para seguir Jesus como deve ser seguido. Tem coisa que não é pecado, mas embaraça a nossa vida. Isso que é duro.
O duro não é você decidir, gente. Você decidir entre aquilo que é ruim e aquilo que é pior. É duro você decidir, ó, é bom, mas não é bom. É legal, mas não é legal. Olha, o que eu estou falando é até verdade, mas não é legal falar. Não é bom. Então, existem coisas que nós precisamos aprender a entregar para Deus voluntariamente. Simplesmente abrirmos mão e deixarmos aos pés do Senhor. Há tempos atrás, uma moça me procurou e falou assim: pastor, eu estou me relacionando com uma pessoa a nível de namoro. Pastor, eu gosto muito, muito dele, mas não está me fazendo bem. E aí eu conversei bastante com ela. E aí a gente foi conversando, aí ela falou para mim assim: pastor, eu resolvi abrir mão desse relacionamento. Não era pecado, estava namorando, namorar é justo, normal que uma pessoa solteira namore outra pessoa, é normal que um homem se apegue a uma mulher, a mulher se apegue ao homem, isso é tudo normal. E aí eu falei para ela, e ela falou: pastor, eu estou resolvendo abrir mão desse relacionamento porque está me fazendo mal. Tem amizades, é bom ter amigos? É. Mas às vezes a gente tem que deixar alguma amizade, porque a amizade não está fazendo bem. A amizade é tóxica, a amizade faz mal. Então, tem coisas, poxa, não é pecado, é verdade, não é. Ô, gente, tem coisa que não é pecado. Tem coisas que não são pecado, mas tem coisas que vão tomando uma forma tão grande na nossa vida, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você vê que a sua vida com Jesus, ela não é mais importante. Ou seja, Jesus não está acima daquilo. Aquilo se tornou maior do que Jesus. Aquilo se tornou um Deus. A gente não adora imagem, a gente não adora Deus feito de mão, de pedra, de pau, de metal, mas a gente às vezes cria ídolos para a vida. Ídolos que aparentemente são, sabe, pastor, é coisa à toa. É coisa que, pastor, não tem problema não, pastor, é coisa à toa, não é pecado, não. É verdade. Tem coisa que não vai fazer bem. Então, iniciativa voluntária, sabe, de você perceber, não, isso não é bom para mim. Isso não é legal para mim. Você já teve experiência de estar mudando o dial do seu rádio? O dial é as frequências, né, das rádios. Aí você vai mudando, aí chega numa música, parou naquela música, mas aquela música faz mal para você. Já aconteceu isso contigo? Você parou, você está mudando a estação, está procurando, parou naquela música. Aí aquela música gerou um negócio tão... Porque música tem esse poder, não tem? Música tem o poder de transportar, de levar a gente lá para trás. Porque para o futuro não dá para ir mesmo, é difícil ir para o futuro. Mas volta lá atrás. Às vezes uma situação que não for ruim, música marca momentos. Música marca memórias da nossa vida. Sempre tem uma música que marca um acontecimento da nossa vida. Aí você muda, você não quer mudar, por quê? Porque, poxa, não está me fazendo bem. Não é legal, não gosto, eu saio. Então, diferentes formas de deixar. Nem sempre aquilo que a gente vai deixar tem a ver com pecado. Existem coisas que existem coisas, gente, que a própria vida, a vida, a nossa história, os nossos momentos, a vida tira algumas coisas da gente de uma maneira muito voluntária. Mas aquilo que a gente perde por uma questão de vivência, aquilo que a gente teve que deixar de alguma maneira por causa da vida, isso não veio para acabar com a gente, não. Isso veio para fortalecer ainda mais a gente. Isso veio para dar uma experiência muito melhor para a gente. Às vezes, a pessoa perde a saúde. Uma questão de vida. Perdeu saúde, perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa que era referência para a vida dela. Isso é uma questão da vivência. E a gente perde algumas coisas na vida da gente. A gente perde, isso traz as suas marcas.
E nós nunca devemos nos, desesperar por isso, porque a vida, ela não proporciona isso para nos destruir, muito pelo contrário, mas para dar a nós uma experiência, para que a gente possa abençoar e confortar outras pessoas. Agora, no meio de todo esse processo, volto a dizer para você, tem aquilo que não é pecado e a gente tem que aprender a deixar, e tem as coisas que Deus pede para a gente deixar. Tem coisas que Deus pede para a gente deixar. Ele pede. Então, assim como o Senhor Deus, você lembra quando Deus pediu a Abraão? O que Deus pediu de Abraão que foi mais difícil para ele? O filho dele. Deus não pediu? Deus falou a Abraão, entrega teu filho para mim. O Abraão entregou. Deus tirou o filho de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Não, Deus não quer tirar nada de você, e nem de mim. Deus fez algo melhor por Isaac. Quando você tem disposição para entregar, para deixar no altar o que Deus te pede, pode crer, você está invocando sobre a sua vida a bênção do Deus Todo-Poderoso. Deus não tirou nada de Abraão. Abraão, Deus, você quer o meu filho, o meu único filho, o meu filho com a Sara? Você consegue, Abraão, me entregar? E Abraão olhou para Deus, te entrego, Senhor. E Deus não tirou Isaac dele. Então, é importante que a gente entenda que a gente precisa ter disposição para renunciar. Jesus falou, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, renuncie por amor a mim. Então, a gente precisa entender que às vezes Deus vai pedir algumas coisas para a gente. Entrega isso no meu. Olha, e quando Deus falar para você, entrega, irmão, eu vou dar uma dica para você. Faz o que Deus mandou rápido. Sabe por quê? Porque quando você entrega, você vai atrair para a tua vida as bênçãos de Deus. Você vai atrair as coisas do céu para a tua vida. E para terminar, Jesus, ele disse, respondendo Pedro, quando Pedro falou para ele, e nós que deixemos tudo para te seguir, Senhor, que recompensa nós teremos? Então o Senhor Jesus entendeu que aquela pergunta de Pedro era uma pergunta legítima, e Jesus passou então a listar as recompensas que tinham, E quais foram as recompensas? Jesus falou aí, todo que tiver deixado casa, irmãos, ou pai, ou mãe, filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então ele prometeu honrar essa pessoa. Eu me lembro de um garoto, um rapaz, jovem, ele confessava a fé em Alá. E ele era muçulmano e ele entregou a vida dele a Jesus. Eu me lembro do testemunho dele, ele falou, pastor, eu fui deserdado. Eu fui deserdado. Eu perdi todo o meu direito de alguma coisa que minha família tinha. Eu perdi minha família, pastor, mas olha, eu vou dizer para o senhor, eu ganhei uma outra família, eu ganhei um monte de irmão, eu ganhei uma família linda, que é a família que hoje eu estou junto e sirvo a Deus. Escolha de fé. E por fim, pastor, eu vou receber a vida eterna. Eu não vou ter um lugar que me disseram com muitas mulheres. Eu vou morar eternamente, eu vou viver com Cristo nos céus. Ele creu. Então, a gente tem vida, e tem vida abundante. Você tem vida abundante. Quando deixamos coisas por amor a Deus, herdamos a vida eterna. Mas as dificuldades em renunciar a algo pode levar alguém a não querer seguir a Cristo. Quanta gente que não quer seguir a Cristo porque não quer renunciar. Ah, não vou para aquela igreja não, porque se eu for para aquela igreja eu vou ter que isso, eu vou ter que aquilo. Ei, não se preocupa com o que você vai ter, porque volta a dizer, à medida que você coloca o coração em Jesus, aí você coloca o resto.
Quando você entrega o teu coração a Cristo, a tua vida. Eu vi a pastora às vezes falar, mas Jesus não quer só o coraçãozinho não. Mas se você entregar o teu coração, você entrega o resto. Se você entregar o teu coração, você entrega o teu tempo, você entrega a tua vida, você entrega teu dinheiro, você entrega tudo. Porque você entregou o coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É coração. Quando não há coração, não há vida, gente. Para tudo. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa que eu gosto de fazer de coração: pregar. Todas as vezes eu prego de coração, eu prego com coração. Verdade? E por que eu faço isso? Porque o meu coração está nisso. Por isso que não tem tempo, não tem nada. Eu prego porque eu amo fazer isso. Coloca teu coração, coloca teu coração. Quando nós colocamos o coração no que estamos fazendo, então o esforço é menor. Pergunta para as pessoas que fazem as coisas de coração. Pergunta para alguém que trabalha de coração. Pergunta, você trabalha? Vai falar, eu não. Eu gosto do que eu faço. E para encerrar, quando deixamos coisas por amor a Deus, a gente passa a viver com aquele que nunca nos deixa. Sabe, talvez essa manhã o Senhor Deus esteja te convidando a fazer isso. Então é muito importante que agora você faça uma análise, você se autoconheça, você fale a si mesmo. Eu anotei 2 perguntas aqui. Existem coisas que você precisa deixar. Eu te pergunto, o que você tem feito a esse respeito? É um desafio mesmo. Existem coisas que eu precisei deixar, não é? E como que eu me sinto com respeito àquilo que eu já deixei? Como que eu me sinto? Como que você se sente com respeito àquilo que você já deixou? E o que você está fazendo com respeito ao que você sabe que tem que deixar? Talvez você tenha que deixar um monte de coisa para trás. Talvez você tenha que deixar tudo, todo o embaraço, tudo aquilo que você sabe que está encalhando a tua relação com Deus. Está encalhando a sua relação com Cristo. Então essa manhã, Deus está convidando você a deixar o que for necessário para você reatar a tua vida de discípulo com Ele. O mais triste disso tudo, gente, é que tem discípulo que deixa de ser discípulo para se tornar um seguidor. Tem discípulo que deixa de ser discípulo para se tornar multidão. Isso é triste. Hoje, o Espírito Santo está convidando a multidão e está dizendo à multidão: ei, quem quiser ser meu discípulo, vem e siga-me. Fiquemos de pé. Quem quiser ser meu discípulo. Eu gosto dessa palavra de Jesus, quem quiser. Isso é para qualquer um, gente. É para quem quiser. Quem quiser. Quem quer? Tem que querer. Ele não vai forçar a barra com a gente. Quem quiser ser meu discípulo, pode vir. E ele fala isso para a multidão. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar? O que o Espírito Santo está falando para você aí, ó? Isso daí está te enrolando. Isso daí está embaraçando sua vida. Esse pensamento aí está te jogando para trás. Essa relação aí está te levando para fora dos meus propósitos. Eu tenho planos para você, eu tenho coisas grandes para a sua vida.
É tão bacana quando você se percebe no caminho. Se perceba. Se perceba no caminho. Perceba a sua caminhada, perceba o seu andar. Se perceba. Se perceba no que você realiza para Deus. Se perceba no que você faz para Deus. Se perceba no talento que Deus lhe deu. Como que você está desenvolvendo as coisas que Deus confiou para você. O que está embaraçando você no meio daquilo que você desenvolve para Deus. Isso serve para mim também, gente. Curva sua cabeça. Vamos cantar ao Senhor. E na medida que você vai se colocando diante de Deus, talvez Deus vá te mostrando algumas coisas. Para o teu bem. Para o teu progresso, para a tua vida. Aleluia.